Hoje os fãs do Sanji acordaram igual Will Smith naquele filme. Essa pequena parte da minha vida chama-se felicidade. Fala dele agora! Capítulo 1015 de One Piece, recheado de coisa, voz de todas as coisas. O Luffy, teve também Momonosuke, o Kinemon, Yamato contra o Kaido, teve lá o Sanji. Cara, muita coisa nesse capítulo pra gente comentar, recheado de coisa. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, lembrando que toda semana a gente comenta sobre o mangá de One Piece aqui no canal. Inclusive teve um vídeo ontem muito especial que vale a pena vocês assistirem pra quem acabou perdendo, beleza? O capítulo começa com o Queen fazendo a festa, já que o Luffy ele foi derrotado, e aquele pescoço robótico dele até hoje me causa pesadelos. Mas enquanto isso, o Sanji ele aparece no meio dessa confusão carregando o Zoro e usando o Zoro pra bater em Rando, né? Aquele meme, né? Vou bater neste filho da puta com este outro filho da puta. Incrível como até dormindo o homem não para de solar. A besta é imparável mesmo. E o Chopperzinho, coitado, passando sufoco pro Queen, mas nem tão ruim assim, nem tão coitado assim. Porque tem um frame em que dá a impressão de que ele tá usando armamento nos braços. E eu não suspeitaria, eu não duvidaria se isso fosse realmente verdade, porque o Oda ele já usou esse artifício com o Jinbe. Quando o Jinbe usou a Haki do armamento pela primeira vez, foi num frame pequeniníssimo, nem dava pra perceber direito, mas ele tava lá usando armamento nos braços, e essa foi a primeira vez que a gente viu ele usando o armamento mesmo enegrecido. E agora a gente vendo o Chopper, até dá pra gente confundir talvez com um sombreado nos braços dele, mas você vê que os outros personagens que estavam também naquele frame não estavam com esse mesmo efeito de sombra, então dá a impressão de que realmente era algo isolado nele. Então eu não duvidaria se fosse realmente o Chopper ele usando pela primeira vez o Haki do armamento dele. Depois o Perospero ele continua usando a sua chuva de flechas, e enquanto isso o Queen ele se prepara para morder o Chopper com dentes ainda mais afiados. Herbívoros não têm dentes afiados, mas ele é um herbívoro fictício, então ele tinha dentes afiados, e além disso ele agora ainda mostrou dentes ainda mais afiados, só que agora adaptados robóticos, né? Só que antes dele ter essa oportunidade, aparece o Sanji e nessa hora toca aquela musiquinha imaginária da grande entrada dele. O meu medo, assim, sincero, é que aconteça a mesma coisa que aconteceu em Punk Hazard e em Dressrosa, por exemplo, que ele tem a grande entrada dele, mas que ele não consiga manter o hype por muito tempo. Mas ele ainda assim, nesse capítulo, conseguiu fazer bonito, ele conseguiu dar um chutão na cara do Queen, e aqui a gente teve uma cena bastante confusa visualmente, quando a gente vê o pescoço do Queen rodando, e ele sendo arremessado. O fato dele ter começado a rodar aquele pescoço serviu também para ele receber as flechadas do Perospero no lugar dos próprios Randos e no lugar do próprio Chopper também. Então teve isso, e depois ele acabou sendo arremessado e as coisas ficaram meio confusas. Se o Sanji ele tinha aplicado uma série de chutes nele, se o Chopper ele conseguiu pegar o Queen e começar a rodar e arremessar ele, ou o que aconteceu. Pelo que pareceu, pelo que eu entendi, só foi um único chute do Sanji mesmo que fez com que o pescoço dele começasse a rodar e ele perdesse o equilíbrio e acabasse sendo arremessado para longe, né? Como se você estivesse segurando uma corda e balançasse, você soltasse a corda ela vai começar a voar para longe. Eu acho que esse foi o mesmo efeito causado aqui, uma perda de equilíbrio mesmo. Inclusive um detalhe também é que o Queen ele é arremessado em cima do Perospero, então já vai ajudar ali para tirar ele momentaneamente da batalha. Depois o Sanji ele conversa com o Chopper, tentando acalmar ele e dizendo que eles já viram isso acontecer inúmeras vezes. Todos aqueles milagres, isso se referindo ao Luffy ter sido derrotado, ele supostamente ter sido morto, e mais uma vez ele vai voltar a se levantar para continuar a lutar. Então foi muito legal que agora o Sanji ele demonstra essa total confiança no Luffy, né? Porque a gente teve todo o trabalho de desenvolvimento dele em Holy Cake, dele duvidando do bando dele, duvidando mais especificamente do capitão dele, e ele agora mostrando essa total confiança. Inclusive uma cena engraçada do Sanji chutando o Zoro pro Chopper cuidar dele, e ele assumindo a luta a partir de agora. Só faltou ele dizer pro dinossauro, né? Se prepara que o meteoro chegou, que nem quando ele fez lá com o Jabura, né? Dizendo que ele era o caçador. Agora minha pergunta é se o Zoro ele ainda vai lutar, já que ele entregou o Zoro pro Chopper e ele vai ser tratado agora pelo Chopper. Então ainda pode ser o caso do Zoro ele ainda voltar a participar da batalha. Talvez não uma participação tão grande assim que exija
tanto esforço físico dele, mas pode muito bem ser o caso dele ter a sua vingança contra o Orochi, por exemplo. Ele não tinha prometido fazer isso, pode ser, e obviamente vai acontecer do Orochi ele voltar a se levantar e assim o Zoro ele conseguir ter essa oportunidade de derrotar o Orochi. Não sei se ele vai servir também como um suporte para o Sanji ele conseguir derrotar o Queen, eu acharia válido porque, segundo o comandante, eu não sei se o Sanji ele daria conta sozinho, né? Talvez um suporte já seria suficiente ali para pelo menos empurrar o Sanji e ele conseguir dar o golpe final. Mas vamos ver. Já no outro cenário do capítulo aparece a Kiko e o Kanjuro caídos no chão e eu só consigo pensar nessa cena dos dois, eles logo no frame seguinte, tipo, brincadeira! E eles levantando, porque com certeza eles não morreram, mas assim, mesmo eles não tendo morrido, assim como eu falei semana passada, não tira o peso que foi a cena deles no capítulo passado. Também teve outra cena nesse capítulo que também foi bem pesada, que a gente vai chegar lá. E o Kinemon rastejando até conseguir fincar a espada quebrada dele no Kaido. Nossa, que cena pesada, mas que cena forte nessa hora, começando um flashback do Momonosuke e também do Kinemon e da relação de pai e filho dos dois, cara, que eles desenvolveram com o tempo. Por mais que o Momonosuke ele não seja filho legítimo do próprio Kinemon, mas a relação que eles construíram foi basicamente essa. Inclusive o próprio Kinemon, ele lembra ali vagamente, né, a aparência do próprio Oda, então talvez tenha sido proposital ali pro Oda ele fazer, olha só, né, os dois pais do Momonosuke ali. Só que o Kaido logo depois, ele enfia um facão gigante no corpo do Kinemon. Assim, como eu falei, obviamente não vai matar o personagem, tem gente realmente acreditando que o Kinemon ele vai morrer, cara. Os caras não aprendem de jeito nenhum. Mas independente disso, como eu falei, foi mais uma das cenas que eu achei isso incrível, na verdade. Quando o Oda, ele, por mais que a gente saiba que determinado personagem não vai morrer, mas quando ele consegue fazer a gente sentir a cena, uma cena como essa, mesmo a gente sabendo disso, é mérito dele próprio em conseguir passar uma sensação de perigo, mesmo a gente sabendo que no fim ele ainda vai sobreviver. Até porque isso de ser atravessado por facão e espada, galera, vamos lembrar lá do Zoro quando foi esfaqueado pelo Bug no comecinho lá no East Blue, ou até mesmo depois o Sanji em Thriller Bark quando teve um facão atravessado de uma ponta a outra. E uma coisa que foi muito discutida nesse capítulo foi se houve incoerência no fato do Kinemon ele ter aguentado aquela porrada insana no capítulo passado do Kaido e ainda assim, mesmo que ele tivesse nas últimas, ainda ter conseguido ali rastejar para tentar fazer alguma coisa e não ter apagado de vez, considerando que, por exemplo, o Oden, quando estava lutando contra um Kaido ainda mais fraco do que esse que a gente vê hoje, tomou uma coronhada na cabeça também e ainda assim apagou direto, né? Não diretamente, ele ainda ficou olhando, não sei o que, e depois acabou apagando, se foi incoerência ou não. A gente tem que lembrar que por mais que o Kinemon ele seja um personagem mais fraco ali, né, do que o Oden, pelo menos o Kinemon ele tentou se defender. Ele tentou se defender com as espadas, então ele estava com o físico preparado para receber aquele golpe. Diferente do Oden, que por mais que fosse mais forte e o Kaido ele fosse mais fraco, acaba sendo relativo por isso. Ele foi pego completamente desprevenido e isso faz uma diferença muito grande, né? Vocês lembram em Thriller Bark quando o Zoro ele pegou só uma amostra grátis da fagulha de dor que ele precisou absorver do Luffy? Na primeira amostra grátis ele já se cagou e se borrou inteiro no chão. Por quê? Porque ele não estava com o físico preparado, nem o físico e muito menos o psicológico preparado para receber aquela dor. Então quando ele se preparou, ele conseguiu absorver toda aquela fadiga enorme e continuar de pé. Essa é a diferença que faz na prática quando o psicológico e o seu corpo está preparado para receber um golpe ou não. Depois a gente descobre qual o recado que o Momonosuke ele queria dar para todo mundo e era sobre o Luffy. Ele falando para todos que o Luffy ainda está vivo e que ele ainda vai vencer o Kaido. É aquela página do Luffy caído debaixo da água, né? Como se ele tivesse ainda com o espírito aceso, ele ainda com vontade, ele ainda não tendo desistido e ainda determinado a continuar lutando. Foi muito legal aquela página. Então foi muito legal também, logo depois, aquela página da esperança recuperada de todo mundo, né? Naquela página dupla, fazendo um contraste com o capítulo passado, que a gente viu todo o anúncio da derrota do Luffy e também uma página dupla mostrando ali a reação de todo mundo. Agora a gente vê o contrário. Ao mesmo tempo é uma página dupla também mostrando a reação de todo mundo, só que agora todo mundo com a esperança recuperada. E uma dúvida que surgiu com isso foi como funciona exatamente esse lance da voz de todas as coisas, porque parece muito que o Luffy ele usou essa habilidade para conseguir se comunicar telepaticamente com o Momonosuke.
Para isso a gente tem que voltar lá na Ilha dos Tritões, quando o Roger ele estava se comunicando com os Reis dos Mares. Quando o Roger e inclusive o Oden eles ouviram os Reis dos Mares, o resto do bando ele não ouviu nada. Inclusive ele até pergunta pro Rayleigh se ele tinha ouvido alguma coisa, o resto do bando não ouviu nada. Isso é muito importante porque não é então como se os animais, os Reis dos Mares, eles falassem, por exemplo, com voz de animais. E só aqueles dois pudessem entender, só o Oden e o Roger pudessem entender aquele barulho que os animais estavam fazendo. Não, na verdade, eles não estavam ouvindo absolutamente nada. Então é realmente como se fosse uma voz invisível, é realmente como se fosse uma telepatia. E é isso que a gente está vendo aqui agora também, o que é realmente surpreendente o alcance, né, que o Momonosuke conseguiu se comunicar ali com o próprio Luffy. Inclusive, coragem do Momonosuke ter falado isso bem na frente do Kaido, e o Kaido prestes a porretar tanto ele quanto a Shinobu. E ela, quando usa a habilidade de amadurecimento, eu fiquei, gente do céu! Mas não tinha isso nos spoilers, eu vou infartar. Mas não, ela usa isso no chão, ela usa isso na pedra, ainda não é, mas vai chegar, sabe por quê? Porque ela usa isso no chão, parte da pedra de Onigashima desaba e eles vão cair. E aqui existem duas possibilidades. Pode muito bem ser o caso deles caírem em terra firme, afinal Onigashima já estava chegando em terra firme, ou pode muito bem ser o segundo caso, que é o Momonosuke usando as habilidades dele. Ele também consegue produzir nuvens, então ele pode muito bem salvar os dois com isso. E aí fica todo o terreno preparado. Já que eles vão descer, o Momonosuke ele obviamente vai ser o cara que vai conseguir salvar Onigashima, salvar todo o país ali de Wano, de Onigashima cair em cima de tudo. Ele tá agora no terreno de baixo para conseguir assim segurar com as próprias nuvens Onigashima de cair. E a segunda opção, sempre lembrando, é o Fujitora usando a habilidade de gravidade dele. Depois é mostrado o submarino do LoL encontrando o Luffy e uma fala curiosa aqui, deles dizendo que é como se eles pudessem ouvir ele mesmo debaixo da água. Vamos lá, galera. Pode ser que isso tenha algum erro, algum equívoco de tradução e a gente tenha que ver a tradução oficial para entender direito essa frase, porque vamos lembrar que vamos tentar entender exatamente porque como exatamente essa voz do Luffy conseguiu ser entendida pelo bando do LoL. Primeira coisa aqui, quando se tem o hack da observação, é possível sentir a presença alheia. Mas será que, por exemplo, todo o bando do LoL conseguiu sentir isso? Ou pode ser o seguinte, será que a voz de todas as coisas é algo arbitrário? Será que, por exemplo, o Luffy, ele conscientemente, quem tem essa habilidade, pode decidir quem vai ouvir eles ou não? Claro que se a pessoa tiver também a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, ela vai acabar ouvindo. Mas quem tá falando, será que ela pode optar por essa voz ser ouvida por outras pessoas aleatórias? Eu não sei. Realmente essa parte ficou um pouco confusa. E a Nami agora se consolida com o seu novo upgrade. A alma dos Zeus, ela foi parar no bastão antes de ser comida pela Era. Provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, né? Enquanto a Era comia a nuvem, a alma saiu e se realocou no bastão da Nami. E agora o bastão ele tem vida própria. Olha só que louco, né não? O curioso é que isso fortalece a referência, né? A lenda do Rei Macaco, que também tinha um bastão como esse. E o curioso também é que o estranho, na verdade, é que esse está sendo um upgrade da Nami, sendo que, pô, a gente olha para essa referência, a gente só consegue enxergar isso com o Luffy. Seria muito louco o Luffy também voando em cima de uma nuvem, sabe? Ou ele com o nome de macaco também usando um bastão como esse. Mas enfim, acabou sendo um upgrade mesmo da Nami. E depois o LoL aparecendo pra oferecer uma aliança ao Kid pra conseguir enfrentar a Big Mom. Lindo, lindo, lindo demais isso acontecer. E o meu sonho de ver o LoL ele usando o Radio Knife em algum home pra servir como um counter deles realmente vai ser profetizado, podem anotar. Yamato aparece no topo da caveira pra acertar as contas com o Kaido. Só que o foda é que, pô, ela corre infinitamente até o topo da caveira e agora o Kaido não está mais lá no topo da caveira. Pode ser que o Kaido ele volte lá pra cima pra enfrentar, pra eles terem uma batalha mais solo. Inclusive isso é uma oportunidade pra aprofundar a relação deles dois, porque a gente não viu muito do passado, né, da relação desses dois. Então pode ser que a gente veja um pouco de flashback desses dois aí antes ou durante a luta que eles vão ter agora. Pode ser que inclusive a gente tenha uma referência à cena lá da série Invencível também, né? Inclusive já tem montagem também adaptando isso. E eu vou dizer pra vocês, galera, esse final, ele fez um link excelente
com toda a discussão, com tudo que estava sendo mostrado com o Kinemon e o Momonosuke, toda a relação de pai e filho que eles têm, que eles desenvolveram ao longo dos anos e que foi mostrado e evidenciado nesse capítulo, entra em contraste justamente com a relação de pai e filho que o Yamato ele tem com o próprio Kaido, que é uma relação completamente de desprezo, pelo menos por parte do Yamato, mas fez um contraste excelente, né? Fechou realmente com chave de ouro, com um gancho muito bom. Só tomara que nenhum dos dois tenha que partir para outra maratona para eles se enfrentarem, que eles já logo caiam na porrada no capítulo seguinte. Vamos torcer para isso. Lembrando mais uma vez, galera, se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vejo vocês na próxima. Até a próxima. Tchau. Ficou redundante isso.